O Eduardo Tadeu se encontra aqui conosco. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos da mesa. Para mim é uma satisfação enorme estar podendo contribuir de alguma maneira nesse debate. Peço desculpas pela confusão em relação ao horário. A gente tinha a impressão que seria às 19 horas, então não estava preparado para esse horário mais cedo. Mas, de qualquer maneira, me sinto lisonjeado de fazer parte. Agradeço pelo convite. E é simples, para falar do artista, do hip hop, fora do meio acadêmico, eu sou suspeito para falar porque toda a revolução que eu vi, e hoje eu estou dentro do meio acadêmico, hoje eu também estou dentro de uma universidade, mas toda a revolução pessoal, social que eu tive foi através dessa música marginalizada. Então eu vejo o rap, eu vejo os movimentos artísticos, culturais, marginalizados como não só uma válvula de escape para o pensamento da periferia, mas como uma ferramenta de transformação. O que moldou meu caráter foi o rap nacional. O que moldou meu caráter, o que me fez ter acesso à informação, o que me fez escrever livro, fazer rap, bater de frente com o sistema, foi essa informação marginalizada. Então, obviamente, eu sempre escrevo nas minhas músicas que você tem que ter o acesso à cultura acadêmica, você tem que ler, você tem que absorver informação, porém, a rua te ensina. A rua é uma grande faculdade, uma grande escola, e eu sempre faço esse comparativo por estar justamente hoje no último ano de uma faculdade de Direito. É uma disciplina que, obviamente, tem a sua colocação, seu foco, porém, seu caráter não vai ser moldado, o seu ponto de vista, seu senso crítico não vai ser moldado dentro da estrutura de uma faculdade, de uma universidade, e sim através do pensamento crítico que a rua te oferece. E quando eu escrevi meu livro, eu justamente queria esse tipo de pensamento, pessoas que pudessem opinar, pessoas que pudessem questionar, não só questionar a política, questionar os meios de comunicação, questionar o próprio Eduardo dentro da ideologia dele, enfim, pessoas pensantes, porque hoje no Brasil o que a gente vê é uma ditadura, a gente vê um genocídio em andamento, a gente vê uma política de extermínio, principalmente da juventude pobre, da juventude afrodescendente, e por outro lado, a própria vítima, ela acaba não compreendendo o que acontece com ela. Nós somos domesticados a um ponto de não compreender quando a gente está sendo atacado pelo inimigo, a gente sequer compreende que tem um inimigo. Eles nos induzem a usar droga, a usar bebida, a gente acha que domina a quebrada, a gente acha que domina a rua, e ao mesmo tempo está muito distante da política, ao mesmo tempo a gente está muito distante desse debate. Então, hoje aqui a gente tem a oportunidade de falar por trás do cartão postal. Como tem pessoas de outros países, é muito importante frisar que o Brasil é uma grande mentira. É vendido para o exterior o país do carnaval, da alegria, o país da miscigenação, e na verdade é bem ao contrário. Nós estamos falando de uma guerra não declarada, nós temos um campo de concentração, um campo de extermínio, campo de trabalho forçado, nós temos a polícia que mais mata, nós temos a população que mais morre. Só no Brasil a gente tem 65 mil mortes por ano, e nenhum país pacífico você chega perto dessa cifra. Eu acho que nem país em guerra você consegue essa cifra. E o pior de tudo é que a gente vende a imagem para o exterior de um país que não é racista, e nós temos o país mais racista do planeta. Porque desses 65 mil que eu estou citando, 70% são negros. Nós estamos falando da maior perseguição a uma população, uma etnia fora de conflito. Se você pegar a história, a África do Sul, durante o apartheid, não matou tantos negros quanto no Brasil. Se você pegar a história, a segregação racial dos Estados Unidos nos anos 60 não foi igual ao que acontece no Brasil. Eu sempre falo, nós não temos os bebedouros separados, nós não temos os banheiros separados, nós não temos os bairros separados, porém, nós temos as leis de segregação. Dependendo da quantidade de melanina que eu tiver no corpo, dependendo da minha classe social, o bairro que eu pisar em 5 minutos eu vou estar morto, eu vou estar preso. Existe no Brasil como que eu posso dizer? Uma declaração de direitos humanos para um perfil e uma declaração de direitos humanos para outro. A Constituição Federal ela vai funcionar para você dependendo da quantidade de melanina que você tiver no corpo, dependendo da classe social que você tiver. Então, por trás do cartão postal, nós estamos falando do país mais violento do planeta Terra.
Nós estamos falando da polícia que vai matar você simplesmente pelo fato de você morar na periferia. Nós estamos falando da população que é empurrada para a criminalidade justamente por ter cometido o erro e o azar de ter nascido pobre. Você nasce perseguido. A gente, não tem 2 semanas, 3 semanas, a gente viu os protestos norte-americanos sobre o George Floyd, onde a polícia matou um afrodescendente. No Brasil, eles falariam que a mídia justificaria dizendo que ele poderia estar cometendo um crime. Para vocês terem uma ideia do acontecimento do George Floyd para cá, já teve uma mulher perto de onde eu moro, que é uma senhora negra, que a polícia pisou no pescoço dela. E a gente foi domesticado para não protestar. A gente foi domesticado para achar natural. A nossa guerra, aquilo que a gente acha normal é natural. Nós temos a 3ª população carcerária do planeta Terra, e aí quando você analisa essa população, 90% dessa população é crime patrimonial, é venda de drogas. São pessoas que, se a Constituição Federal funcionasse, se todos fossem iguais perante a lei, se todos tivessem a mesma oportunidade, elas nem estariam presas. Se o preâmbulo constitucional, que é o começo da Constituição brasileira, funcionasse, a grande maioria não estaria presa. Então, quando eu uso o hip-hop como uma legítima defesa contra esse sistema, principalmente nos dias de hoje, porque até um tempo atrás a gente tem um governo de esquerda, então a mentalidade, por mais que não fosse a mais adequada, porque também critiquei muito o governo de esquerda, o governo do Lula, da Dilma, mas você tinha uma mentalidade que não era tirânica. Hoje você tem uma mentalidade ditatorial, genocida, fascista, nazista, aonde essa mentalidade encorajou com que os racistas saíssem do armário, com que eles falassem abertamente sobre racismo, protestassem imitando a Ku Klux Klan, escrevessem embaixo de fotos de pessoas mortas, que bandido bom é bandido morto. Então, hoje nós temos uma política do punitivismo e não se fala em educação, não se fala em acesso a nenhuma estrutura básica de evolução social, só se fala de punitivismo. No Brasil, hoje, você nasceu pobre e não seguiu a regra de ser domesticado, ser escravizado, a polícia vai te matar. Para nós, existem 3 opções: escravização, extermínio, certo? E escravização, extermínio e subalterno, entendeu? Se você não aceitar esse tipo de coisa, você está morto. Então, para nós que estamos na trincheira há mais de 32 anos, é até confortável e ao mesmo tempo desconfortável mostrar essa realidade brasileira. Por mais que eu fale aqui por horas, eu não vou chegar nem perto do que acontece no Brasil. Nós estamos falando de um país onde você morre pela tua cor e na hora que alguém for fazer a reportagem, o próprio âncora vai estar legitimando a ação da polícia, criminalizando a pobreza. Ser pobre significa ser bandido no Brasil. E você vê o tempo todo as crianças empurradas para a criminalidade e falar sobre o assunto se tornou politicamente incorreto. Hoje no Brasil, se você falar que o meio ambiente transforma uma pessoa que te conduz para a criminalidade, as pessoas vão falar, não, é uma questão de escolha. Eu não tive escolha. O rap salvou minha vida. Eu tive sorte, mas a gente não pode vencer pela sorte. Eu deveria ter me matriculado no ensino fundamental e essa matrícula deveria significar diploma. Deveria estar na Constituição que o ensino superior tem que ser oferecido pelo Estado. A gente não pede muito. A gente da periferia pede que apenas os direitos que estão previstos na Constituição eles sejam efetivados, que eles existam na prática. A gente não quer letra fria em papel morto, a gente quer que aconteça. Então, muitas vezes eu sou taxado como um rapper violento, o rapper que bate de frente com o sistema, mas, na verdade, é uma legítima defesa. Tudo que eu escrevo não chega nem perto do que é o Brasil. É o país da prostituição infantil, é o país que, nesse exato momento, está exterminando as pessoas pobres com o coronavírus. Não existe nenhum tipo de combate, não existe nenhum tipo de preocupação. Justamente por quê? Porque nós estamos falando de pessoas pobres, das pessoas que estão ali, que saem para trabalhar, das pessoas que estão fazendo os serviços essenciais, das pessoas que não podem se isolar. Quem conhece periferia, quem conhece favela, sabe do que eu estou falando. Em um cômodo de 2 metros quadrados, você tem 4, 5 pessoas, ou até mais. Não existe a possibilidade de isolamento, não existe nenhuma tentativa do governo em
proporcionar sequer uma subsistência digna, uma transferência de renda para que nesse exato momento a gente pudesse combater a pandemia. O governo fez de tudo para que esse dinheiro não chegasse nas famílias pobres, para que eles fossem obrigados a ser reféns da situação e fossem para os trabalhos, e o resultado está aí. Nós temos hoje quase 90 mil mortos, e desses 90 mil mortos por coronavírus, tranquilamente 70 mil você pode acreditar, colocar na conta do governo federal, sem dúvida nenhuma. Então, esse é o país, esse é o Brasil que eu escrevo, é o Brasil que eu tentei demonstrar através dos livros, entendeu? Mostrando que a nossa guerra é uma guerra particular, porque ela tem como que eu posso dizer, ela tem um aspecto de todas as guerras do mundo, e ao mesmo tempo não tem uma declaração de guerra. A gente vive no país mais racista do mundo, mas quando você fala isso, as pessoas vão falar que é vitimismo, entendeu? Só que se você olhar na universidade, você não vai ver o negro, se você olhar no cargo de alto padrão, você não vai ver o negro, mas quando você olhar na penitenciária, 62% vão ser negros. Aí você vai olhar o Estatuto da Igualdade Racial, porque você só precisa de estatutos quando uma Constituição não é cumprida. Quando você olhar o Estatuto da Igualdade Racial, você vai ver um monte de direitos, você vai ver um monte de infrações cometidas pela televisão, cometidas pela educação, cometidas pelos políticos, e não tem nenhuma medida. Esse é o país onde nós temos 40 ou até mais pedidos de impeachment que não são sequer analisados. O nosso presidente foi denunciado para o Tribunal de Haia por crimes contra a humanidade. Porque se a gente pegar a lei do genocídio, quando ele ataca um povo, quando ele trabalha para a destruição de um povo, ele está cometendo um ato genocida. E é o que acontece no Brasil nesse exato momento. Então, em resumo, porque eu ainda não sei a dinâmica do debate, não quero só eu estar falando aqui. Então, em resumo, todo esse conhecimento, todo esse ponto de vista, esse senso crítico, não é a universidade que te dá, a vivência do dia a dia. É você sair na rua e ver as pessoas que são as vítimas, ver a alienação, ver a lavagem cerebral, ver o quanto nós regredimos com esse governo de direita ultraconservador, uma verdadeira ditadura. Hoje nós temos uma militarização dos cargos públicos, nós temos uma espécie de sandice, uma psicopatia. Então, você vê um gabinete do ódio, onde aqueles que são opositores ao governo são atacados por mentiras, colocadas nas redes sociais, e, em resumo, nós vivemos uma guerra em todos os sentidos, e a população pobre é aquela vítima que não consegue se defender, independente de coronavírus, é sempre a que está no alvo, é sempre aquela que a polícia vai matar, é sempre aquela que o governador vai bater palmas, porque aqui no Brasil, para você legitimar o massacre da polícia, basta você falar que aquela pessoa infringiu o Código Penal. Porém, ninguém leva em consideração que muito antes de infringir o Código Penal, já infringiram o ECA, já infringiram a Constituição, entendeu? Eu nunca tive meus direitos, eu nunca tive minha liberdade de expressão, eu nunca tive direito à vida, eu nunca tive incentivo nenhum. Eu sou mais um reflexo do que acontece na periferia. Você, com 15 anos, você já saiu da escola, você foi trabalhar. Normalmente, você volta a estudar quando você tem 45 anos. Você é sabotado o tempo todo, você não corre em pé de igualdade, você não tem oportunidade. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, nós estamos falando de uma necessidade de uma reformulação, de uma transformação social muito grande. E é preciso, sim, que as pessoas falem sobre o assunto, por mais polêmico que seja, por mais violento que seja. A gente não pode achar natural que crianças morram. Só para vocês terem uma ideia, mais uma vez falando sobre o protesto dos Estados Unidos, no Brasil, a cada 8 minutos morre um George Floyd. A cada 8 minutos. No Brasil, são 153 pessoas por dia. Entendeu? Não existe paralelo no planeta Terra. Nada é igual ao Brasil. Aquilo que a gente acostumou a chamar de normal é uma guerra não declarada, e é um genocídio, é um crime de destruição em massa, e aqueles que estão no poder não são políticos, são ditadores. A gente pode fazer a analogia deles, comparativo com Saddam Hussein, Stalin, etc., e vários outros genocidas da história. O que acontece no Brasil só é natural para nós que tivemos uma lavagem cerebral e aprendemos a naturalizar a tragédia. De resto, é isso. É uma guerra que só vai terminar
quando a população como um todo não só se posicionar, mas compreender a guerra que vive, compreender a necessidade de lutar, buscar seus direitos. Porque, só para concluir, no Brasil eles ensinaram para nós que se você tiver um bom emprego com salário mínimo, enquanto um deputado tem 33 mil por mês e ele mesmo vota os projetos para aumentar o salário dele, mas se você tiver um bom emprego e tiver uma cesta básica, já está bom. Você tem que se conformar em morar na favela, você tem que se conformar com a subeducação, com o subemprego, com a falta de acesso aos seus direitos. É mais ou menos isso que eu penso. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. E, novamente, desculpa pelo... Eu não diria o atraso, é porque, para mim, o horário seria às 19 horas. Tá bom. Eduardo, obrigado mesmo. Nós tivemos aqui a dinâmica que nós estamos a ter agora, porque nós tivemos um primeiro momento em que todos poderiam apresentar a sua visão, semelhante ao que acabaste de fazer, mas nós já estávamos na dinâmica em que cada um poderia opinar naquilo que era a abordagem dos outros e também a responder a algumas questões que vinham de quem nos acompanha, porque nós nesse momento estamos a ser transmitidos em diferentes páginas e em diferentes países, Moçambique, Angola, Portugal e na página e no YouTube. Então, tem várias pessoas a acompanharem que têm questões e gostariam também de participar do nosso debate. Agora eu vou me dirigir à Sara, porque nós conseguimos ouvir na abordagem de Eduardo um conhecimento extenso que em algum momento não encontra espaços nas universidades. Nós já tivemos aqui a falar sobre essa ausência de espaço, essa resistência e marginalização de algum conhecimento, mas claramente aquilo que é a abordagem trazida pelo Eduardo não encontra de forma alguma, nem nas pequenas brechas que são abertas nas universidades, esse tipo de fala ou essa visão social. De que forma este conhecimento paralelo pode ser usado, mesmo fora das universidades, para resolver as questões levantadas desde o genocídio praticamente declarado, a guerra declarada, todas essas abordagens que foram levantadas aqui e que são facilmente comprovadas em função daquilo que é o que se vê no dia a dia e que nós podemos encontrar nas músicas e nos livros de Eduardo e de vários outros. Como é que nós podemos dar tratamento a isto para resolver este tipo de problemas, dentro ou fora das universidades? Sara, por favor. Obrigada, Cláudio. Bom, eu creio que o Eduardo traz aqui, e o Eduardo não ouviu o nosso debate e todas as coisas que nós estivemos aqui a discutir, mas na verdade aquilo que ele vem dizer é algo que entra e que se adequa muito e que se complementa àquilo que nós temos estado aqui a debater. Porque, na verdade, o exercício que o Eduardo nos faz é trazer aqui uma história do Brasil que não é a história do Brasil que é a mais conhecida, apesar de nos últimos tempos ser a história cada vez mais conhecida. Eu vou voltar aqui ao conceito por onde eu comecei, e eu comecei com o conceito da tal proposta do professor Boaventura de Sousa Santos, que são as epistemologias do Sul e a ideia da linha abissal. E, portanto, o outro lado da linha é o lado da invisibilização, é o lado de quem mais sofre a opressão colonial e, portanto, o racismo e as vítimas maiores do capitalismo, mas também é um lado onde existe resistência. Mas esta linha abissal faz com que, quer a violência que é exercida sobre uma determinada parte da população, quer o conhecimento para a resistência que é formulado a partir das lutas sociais de quem sofre na pele o racismo, os problemas do capitalismo, todo isto é invisibilizado. Portanto, aquilo que nós dissemos desde o início é que aquilo que se procura trazer para dentro da universidade é esse conhecimento. Não é fazer do hip-hop, do rap, da linguagem das periferias, não é torná-las objeto de investigação, isso seria uma continuidade da ciência colonial e extrativista, mas construir conhecimento em conjunto com aquilo que está a surgir e com o conhecimento que está a surgir, não, que sempre surgiu de outros espaços fora da universidade. Tudo aquilo que
eu creio que nós não temos que estar tão pessimistas, e eu se calhar fui um bocadinho pessimista nas minhas intervenções anteriores, e sei que há muitos bloqueios das universidades, mas o Centro de Estudos Sociais, que é a instituição que eu trabalho aqui na Universidade de Coimbra, tem inclusive vários projetos sobre o racismo, sobre o território, sobre as periferias, em que de alguma maneira procura, como eu dizia há bocado, não apenas ter uma abordagem assistencialista no sentido o que é que as pessoas precisam para melhorar de vida, mas não, tentar trazer para a construção do conhecimento e para fazer o diagnóstico todo o conhecimento que existe desse outro lado da linha, que nos permite não só fazer o diagnóstico da opressão, mas permite-nos mais do que isso. Permite-nos ampliar aquilo que são os limites da nossa imaginação política, para que nós saiamos desta narrativa fechada, que é a narrativa colonial, a narrativa capitalista, a narrativa patriarcal, que façam com que nós não consigamos ver para além disto e que levam a algo que não existem alternativas. As alternativas existem, elas estão aí, nós temos é que saber conversar com os outros e saber ouvir-nos uns aos outros para podermos, de facto, ampliar aquilo que pode ser esse tal outro mundo que se quer possível. Ok, obrigado, Sara. Eu vou chamar o Francisco, porque nós temos as pessoas a acompanhar-nos, que estão a fazer questões, e gostaria então que o Francisco pudesse apresentar as questões da plateia. Não sei se o Francisco está aí conosco para poder se juntar à conversa. Ok, Francisco, por favor. Alô, Francisco? Francisco entrou, mas acabou por sair novamente. Opa. Enquanto Francisco não vem, eu vou fazer uma questão para o Milton, reitor da Universidade de Hip Hop. Milton, abordagens semelhantes ao que o Eduardo apresentou aqui são também trazidas nas músicas e intervenções de grupos como a Terceira Divisão, isto em Angola, que traz de forma nua e crua a realidade de algumas sociedades. Isso facilita ou dificulta os espaços que se quer nas universidades. Alô, Milton? O Eduardo mostrou aquilo que o rap produz, né? O Eduardo mostrou muito bem aqui que graças ao rap... Está o Francisco a falar, não? Não. Estás tu. Alô? Sim, Milton, não? Pode falar. Estava a ouvir aqui. Pois é, então, isso... Pois, vamos girar novamente na mesma perspectiva, né? Sendo um produto que é realístico e que não vem das universidades, acaba sempre chocando, porque a realidade nua crua, o relato chocante e realista que o Eduardo trouxe, é o que a comunidade precisa, mas em contrapartida não é o que a universidade quer. A universidade quer sempre uma informação mais maquiada, muito mais bonita, e o Eduardo usou um termo muito bom, o outro lado do cartão postal. Esse outro lado do cartão postal só agrada quem sente e que vive essa realidade, que quando o Eduardo ou outra pessoa da música rap abre a boca e fala, mas para as universidades acaba sendo um choque, porque eles querem sempre trazer uma beleza do que não é realmente isso. Então, em algum lado agrada, mas para o outro não. Ou seja, agrada para as comunidades, porque precisam de ouvir a voz deles numa outra boca, mas não agrada às universidades, porque isso é o que eles tentam omitir ou que tentam passar uma outra realidade. E a Terceira Divisão em Angola faz isso da melhor forma, tanto que eles têm fracção central como um dos grupos eleitos, e eles são que nem fracção central em Angola, eles têm um discurso muito político, um discurso muito direito e que choca para quem não quer ouvir a verdade nua e crua da comunidade. Ok, vou saber se já temos o Francisco. Eduardo, quer comentar alguma coisa a respeito das abordagens que foram feitas, quer pela Sara como pelo Milton? Não, quero comentar sim. Então, eu entendi perfeitamente a abordagem. Eu penso da seguinte maneira,
eu estou dentro de uma universidade hoje, então posso falar com autoridade no assunto, porque nós temos um Brasil que deu certo para determinada parte da sociedade. Esse Brasil que deu certo é o Brasil da elite. E a elite quer a manutenção desse tipo de educação, a educação que não te faz pensador, que não te faz questionador. Então, tudo que a gente está falando sobre música marginalizada, sobre revolta, sobre contundência, sobre lutar por seus direitos, você não vai aprender isso na universidade. Então, pelo menos no Brasil, não é interessante esse tipo de discurso, esse tipo de debate. Como a gente ouviu, de repente, para fazer um TCC, de repente, como uma análise investigativa, legal. Agora, como uma ciência, algo que é ensinado para as pessoas, é muito diferente. Nós estamos falando aqui de revolução. E quando você fala de revolução, nós estamos falando de mudar estruturas, e estruturas mexem no bolso do opressor. Então, aquele que oprime, ele quer continuar na sua ilha da fantasia, ele quer continuar com as suas benesses, ele quer continuar com o retorno que o capitalismo, que o genocídio traz para ele. Então, quanto mais pessoas caladas, silenciadas, mais a manutenção, pelo menos, desse Brasil racista, desse Brasil exterminador, desse Brasil que elegeu um grupo vulnerável, entendeu? Para ser o subalterno, para ser o escravizado, para ser a mão de obra, a massa de manobra, para ser o telespectador, o eleitor, não o pensante. Então, tudo aquilo que a gente está falando aqui no Brasil é falado no rap há mais de 30 anos e continua só no rap, porque não é interessante esse tipo de informação, esse tipo de debate na televisão, na educação, porque a gente faz transformação. O ano passado, retrasado, porque o ano passado eu estava gravando CD, mas o ano retrasado eu fiz umas 200 intervenções em reformatórios no Brasil, em São Paulo, se chama Fundação Casa. Então, a cada intervenção, você obtinha resultado, porque você explicava para o menor, o sistema te quer como número estatístico, porque você, como número estatístico, você custa R$10.000 por mês, só por mês. Só que desses R$10.000 por mês que o contribuinte paga, só é revertido para você R$500 e com muito custo, né? Normalmente nem é isso. Então, o que eu quero dizer no resumo é que o Brasil jamais abriria a porta para esse tipo de debate, esse tipo de ideia, esse tipo de ideologia dentro de uma universidade, dentro de um campo acadêmico. Sempre vai estar às margens até da própria educação, porque é simples. A gente está buscando revolução, a gente quer democracia, a gente não vive um Estado democrático de direito, a gente quer a polícia que não mata, a gente quer reparação histórica cultural, a gente quer voltar lá no tempo da alforria fictícia do 13 de maio de 1888 e falar não houve libertação dos escravos, não houve nenhum tipo de reparação, o Brasil deve para o afrodescendente, o Brasil deve para a comunidade negra, o Brasil faveliza as pessoas de propósito, existe sim um encarceramento em massa que é lucrativo para o sistema penitenciário, você custa um dinheiro muito alto quando está preso, só que isso não é revertido pelo preso, então tem toda uma engrenagem que funciona para a elite, e quando você põe o nosso discurso, esse debate, dentro da academia, dentro de uma universidade, você está querendo desconstruir essa zona de conforto dos endinheirados, daqueles que são os patrões, daqueles que lucram, daqueles que podem fazer isolamento enquanto a gente é obrigado a sair na rua para pegar o coronavírus. Então, no Brasil, pelo menos, eu, sinceramente, não vou dizer que sou pessimista, eu sou realista. No Brasil, eu acredito que esse tipo de discurso vai aparecer numa palestra, porque eu já falei em universidades, eu, como outras pessoas, o Renan, que estava aí presente também, já falou, assim, de uma maneira esporádica, de vez em quando, de repente o assunto pode ser suscitado. Agora, como uma matéria, como algo contínuo, como algo ali usado para transformar pessoas, para despertar raciocínios lógicos, pensamentos questionadores, aí eu já não acredito. Pelo menos no Brasil que eu vivo, não. No Brasil que eu vivo, o que eles querem é isso. Você aceitando a chibatada nas costas e batendo palma e achando que merece. Tá bom, obrigado, Eduardo. Agora, para a Carla. Carla já...
Sim, pode fazer, está à vontade. O Eduardo depois pode demorar a responder. Essa visão é uma visão pessimista e nós já passámos aqui várias etapas neste debate, que já vai em quase 4 horas, mais otimista, menos otimista. Esse não é o Brasil que existe, mas a sensação que eu tenho daquilo que eu conheço que o Brasil, e tu próprio explicaste isso, o Brasil são muitas coisas. Há um Brasil que é o pior que há, e há um Brasil que é um Brasil de uma resistência e de uma criatividade e de uma história que é toda ela muito rica. Quando tu falas que isso não existe ou isso não é possível aqui, estes diálogos de saberes, estes encontros, esta construção coletiva de conhecimento, isso quer dizer o quê? Que nós devemos desistir ou que nós, para a revolução, ou que procuramos estes espaços e vamos criando zonas libertadas? O que é que significa então, esse não existir? Então, desistir nunca. Se eu fosse desistir, o inimigo venceu. Por exemplo, meu trabalho é fazer com que as pessoas entendam que o maior crime que a gente pode cometer contra o Estado é roubar diploma. Eu estou para roubar o meu diploma também. Minha mulher virou advogada, vários outros que eram do crime, através da música, conseguiram essa revolução. Mas, assim, a gente tem que ser realista. Não adianta você acreditar que no Brasil, aonde você não passa de um número, de uma estatística, vão abrir as portas da universidade e o pensamento marginalizado, o próprio termo marginalizado já expõe o que eu estou querendo dizer, você imaginar que essa cultura vai ser colocada dentro do centro acadêmico e vai ser repassada para as outras pessoas. Isso no Brasil não existe. Eu sei que tem o lado criativo, eu faço parte do lado criativo, eu faço música na trincheira, eu faço música no meio dos tiros, então isso é ser muito criativo, mas assim, nós temos a criatividade, nós temos o material humano, mas nós não dominamos o Estado, a comunicação, a gente não domina quem faz a guerra. O que eu estou querendo dizer, assim, não é uma vontade do marginalizado da vítima não estar na universidade, não falar o que a gente está falando. É a linguagem dele, é a vida dele. Ele queria, sim, que a linguagem dele, que a vida dele fosse refletida nas universidades. Tanto é que eu citei o Estatuto da Igualdade Racial. Só para concluir, eu citei o Estatuto da Igualdade Racial. No Brasil, é obrigatório por lei que nas salas de aula os alunos aprendam a história geral da África. É obrigatório por lei que os alunos aprendam a importância da contribuição do negro no Brasil. Aí eu te pergunto, isso é aplicado na prática? Não é aplicado. Tem alguma sanção porque não é aplicado? Não tem. Então, a realidade do mundo ideal, do Brasil ideal, é muito distante daquilo que a gente vive. Só para você ter uma ideia, com o meu semblante, com essa touca, se eu for num bairro a 15 minutos da minha casa, eu vou ser enquadrado. Eu vou ser enquadrado e é capaz de colocarem um flagrante no meu bolso, colocarem droga, entendeu? E me prenderem. É assim que funciona. Esse é o Brasil. Obviamente que uma visão de fora acaba vendo o que a Globo transmite. Mas só para você entender, só para concluir, é que eu falo bastante mesmo, mas só para concluir, você tem no Brasil uma emissora de televisão que ela é a maior difusora do racismo no planeta Terra. Ela difunde o racismo, ela vendeu o eurocentrismo, ela vendeu que o bom é o branco, que o correto é o branco. Ela faz a criança negra optar pela boneca branca, ela faz as pessoas terem vergonha dos seus traços físicos, do seu cabelo crespo. Então é disso que eu estou falando, existe uma maquinação, uma dominação de uma elite que não quer mudança. Então, eu também queria nosso discurso na universidade. Para mim é muito triste, eu estou no último ano do direito. Eu já fiz 4 anos. Para você ter uma ideia, o primeiro professor negro que me deu aula foi no último semestre, foi no 8º semestre. Demorou 4 anos no país mais negro fora da África, no país onde a população negra é de 51% ou 55%, demorou 4 anos para eu ter um professor negro. Então, isso é um fato que demonstra para mim que a elite não quer mudança, ela não quer nenhum tipo de intervenção da qual nós estamos discutindo aqui.
Ok, obrigado, Eduardo. Vamos passar para as questões da plateia por enquanto, depois vamos poder continuar a manter a conversa aqui na sala. Dizer que nós já estamos há 3 horas e 20 minutos aqui. Questões. Isis Hembe apresenta uma questão que é como ser inclusivo a todos os conhecimentos e ao mesmo tempo evitar a veiculação do obscurantismo. Eu vou pedir a intervenção da professora Carla. Okay. Você poderia repetir a pergunta, por favor, Cláudio? Ok. Como ser inclusivo a todos os conhecimentos e, ao mesmo tempo, evitar a veiculação de obscurantismo? Eu acho que ser inclusivo a todos os conhecimentos é preciso, primeiramente, respeitar a natureza de cada conhecimento. Então, isso que eu não falaria mais nada aqui, porque depois da fala do Eduardo Tadeu, eu acho que ele vem para fechar tudo que a gente tinha falado antes, assim, para mostrar na nossa cara, para exemplificar tudo que a gente tinha falado antes. Esse espaço, na verdade, ele nem deveria ser inclusivo, ele deveria ser de direito, né? E esse Eduardo Tadeu está aqui conversando com a gente, mas ele não estaria lá no evento da Faculdade de Direito onde ele estuda. Ele não seria convidado para falar lá. Então, isso, né? Ele ser um estudante e ter esse conhecimento para transmitir deveria ser legitimado pela universidade onde ele está estudando, mas ele vai lá roubar o diploma, como ele mesmo falou, para que ele possa usar isso, usar os símbolos de poder, os instrumentos de poder que já estão estabelecidos para se defender e para defender a sua comunidade. Então, esse conhecimento que ele traz deveria ser um conhecimento naturalizado dentro da universidade. E aí eu substituo a palavra por inclusão. Então, quando a gente pensa na inclusão, nós não estamos ainda falando de zonas libertadas. Inclusão é ainda como se fosse um benefício, um favorecimento. Então, vamos incluir esse que está aqui do outro lado da linha, que está na margem da linha. Não. Eu nem acredito nessa inclusão feita dessa maneira. Eu acredito em um conhecimento que é feito em conjunto. E esse conhecimento, ao invés de Eduardo estar dialogando com o direito, pegando o diploma dele para poder defender a própria comunidade, ele deveria estar trazendo tudo o que é de sabedoria, de conhecimento, de vivência e experiência da comunidade para melhorar o sistema prisional brasileiro, a legislação brasileira, a Constituição, para defender a Constituição. Essa deveria ser uma via de mão dupla, ou pelo menos ele deveria estar trazendo, não poderia ser uma via de mão única, mas em que essa experiência fortalecesse aquilo que é a experiência democrática no curso de Direito e na política e na Constituição brasileira. Então, eu não sei exatamente o que a pessoa quis dizer com obscurantismo, né? Mas eu acredito que quando a gente fala em concessões, que são concessões parciais, isso pode sim levar a um obscurantismo, né? Então, há uma concessão, deixa ele entrar aqui, deixa Eduardo fazer o curso de Direito, mas os demais não têm o direito. Por que Eduardo conseguiu fazer o curso de Direito? Quantos anos ele levou de história, de vida e de investimento de vida para que ele conseguisse chegar até a universidade. E aí você tem histórias como a de Marielle Franco, por exemplo, que ela conseguiu atravessar as barreiras sociais, conseguiu sair da linha de invisibilidade, uma pesquisadora, uma socióloga, uma mulher que tinha
uma voz na sociedade, e ainda assim, com todos esses recursos, ela virou estatística. Né? Então, talvez o que se esteja chamando de obscurantismo seja isso, né? Você abre uma pequena concessão para que um possa falar, para que um possa ter um direito ali, um direito mínimo, como se isso fosse um exemplo de democracia racial, mas quando, na verdade, todos os outros estão alijados desse direito, né? Então, acho que evitar obscurantismo é, no mínimo, permitir que uma voz como a de Eduardo, ela possa ressoar nas nossas vidas, nos nossos lares, nas escolas, nas universidades, né, em todos os cantos desse Brasil. Ok. Obrigado, Carla. Seguindo com as questões da plateia, uma questão para o Renan e para o Eduardo. Como o Renan, de momento, não se encontra, então o Eduardo vai ter que responder essa. A Cristina Silva pergunta como abrir espaços nas universidades brasileiras para trazer a cultura das periferias, uma vez que estamos inseridos num racismo estrutural. Então, eu acho que a gente meio que, dentro daquilo que eu coloquei, que eu disse que não é pessimismo, mas um realismo exacerbado, a chance é muito complicada. A chance é muito complicada porque a gente sequer tem a oportunidade de entrar na universidade como cidadão de periferia. A minha história foi essa. Eu fui aquele que foi trabalhar, que foi atrás, foi ter que se sustentar num determinado momento e conseguiu voltar a estudar aos 40 anos de idade. E é o que acontece no Brasil. Então, sinceramente, hoje, para eu falar para você, essa é a fórmula para a gente entrar na universidade, é muito difícil, porque a gente não consegue entrar na política, a gente não consegue dominar os meios de comunicação. Então, todos esses meios, eles são dominados pelos nossos algozes, pelos nossos inimigos. Na verdade, o que a gente procura fazer é mostrar essa necessidade, através da música, através da literatura, através da palestra, através de debates como esse, mostrar a necessidade da politização, porque só existe uma fórmula. Quanto mais conhecimento, mais próximo a gente está da política, e tanto na política a gente consegue fazer essas reformulações e abrir espaço para a inclusão. Mas a gente fala hoje aqui, eu chegar e falar para você, tem essa fórmula que é só chegar e entrar, porque não depende de nós, não depende da gente, não é só chegar na porta da universidade e entrar. O Brasil, ele tem um sistema completamente exclusivo, entendeu? Ele exclui as pessoas da periferia. Só para você ter uma ideia, como quando eu falo que você não corre em pé de igualdade, a mesma pessoa que está ali trabalhando, está tentando conciliar o trabalho com o estudo, ele vai disputar uma vaga numa universidade com a pessoa que está numa escola particular, tendo os melhores professores, tendo uma escola caríssima de 4, 5 mil reais, às vezes até 10 mil, e essa mesma pessoa é que vai disputar a vaga nos programas do governo. Então, no final, para nós, sobra com muito custo uma vaga no ProUni, que é um programa para as universidades particulares, onde as vagas também foram diminuídas, com financiamento estudantil, que é o FIES. Então, para nós, sobra isso aí, a Universidade Federal, se tornar médica, etc., isso não existe para nós. Então, se a gente não consegue entrar nem como aluno, imagina a gente pensando em entrar como ciência, como matéria, como disciplina. Nesse momento, é algo muito complicado, mas a gente tenta fazer nosso trabalho através da música, através da inspiração, até a questão do estudo. Hoje, lógico, eu sou rapper desde quando me conheço como gente, eu me considero um cantor de rap, alguém que veio para tentar fazer uma reformulação social, tentar alguma mudança. Porém, eu quero, com o meu diploma, não só exercer uma função de advogado, mas eu quero que meu diploma sirva de exemplo e mostre que a gente é capaz, porque a gente aprende na periferia o tempo todo o dogma do derrotismo. Você não pode porque você é negro, você não pode porque você é da periferia, você não pode porque sua mãe era faxineira.
você não pode porque você mora num bairro precário. Então, eu quero que, através desse diploma, seja um exemplo. Mas hoje é isso, estamos lutando para tentar entrar como aluno. Ok. Sara, levantou a mão, tem alguma coisa para contribuir? Fazer um esclarecimento em relação àquilo que eu quis dizer há pouco, para não parecer que eu estou, de alguma maneira eu estava a desconsiderar o retrato que foi feito, que eu sei que é extremamente violento, e eu não estou, e é uma realidade que não me passou ao lado e que não tem passado ao lado das discussões. Quando eu falava há pouco da questão do pessimismo, otimismo, é porque eu acho que nós precisamos de nos agarrar a alguma coisa. E eu creio que no momento que se está a viver agora, e eu sei que no Brasil é um momento particularmente difícil e muito possivelmente o Brasil está a viver uma coisa que em breve se vai sentir em muitos outros países, tendo em conta que a extrema-direita está a crescer por todo o lado e Portugal não está também imune a isso. E quando isto acontece, eu creio que nós precisamos nos agarrar àquilo que também têm sido as lutas que não começaram nas nossas gerações, sendo que estamos aqui diferentes gerações, mas que não começaram agora, que começaram com as pessoas que nos antecederam, e mesmo falando, eu vou falar daquilo que eu sei, não vou falar daquilo que eu não conheço, neste caso, mas daquilo que, por exemplo, dos espaços que têm existido na universidade, e eu desde o início que tenho estado a dizer que nós precisamos agarrar-nos não só àquilo que foi feito, mas àquilo que falta fazer, mas em momentos em que nós precisamos de alimentar esta nossa razão quente, eu acho que nós nos devemos agarrar também àquilo sobre o qual nós nos podemos assentar e sobre o que nos sustentamos. Eu trabalho há 5 anos com o Renan Inquérito, por exemplo, estou a dar um exemplo, dentro da universidade, e apesar de todas as dificuldades, há espaços que têm sido conquistados. E se dar um exemplo próprio, mas podemos ir muito atrás, podemos ir aos avanços que aconteceu com o Paulo Freire, podemos ir a toda a história de resistência que também existiu no Brasil, isto para lembrar que as lutas são difíceis, mas as lutas já acontecem também há muito tempo e as conquistas foram sendo feitas e é muito difícil nós pensarmos nela em momentos em que em todo o mundo, e especialmente no Brasil, mas em todo o mundo, nós parece que assistimos a um retrocesso enorme de todas as conquistas, Mas temos que nos lembrar, ou essa é a minha perspectiva, obviamente que eu não pretendo dar lições a ninguém, é aquilo a que eu me agarro nos meus momentos de pessimismo e quando eu acho que a academia nunca vai ter abertura para este tipo de questões e nos deita abaixo e cria barreiras e não valoriza. Eu penso, por exemplo, na escola de verão que nós fazemos, da qual eu e o Renan somos formadores todos os anos e que todos os anos temos, por exemplo, jovens advogados negros brasileiros e de várias partes do mundo que têm uma agenda que é uma agenda muito diferente da agenda de um Estado colonial, de um Estado racista, de um Estado capitalista. E eu estou aqui a fazer aquilo que nós chamamos nas epistemologias do Sul, que o Boaventura chama uma sociologia das emergências, que é agarrar-nos àquilo que vão sendo as conquistas, mesmo que elas sejam pequenas, mas para a partir dela nós podemos pensar utopias, porque as utopias são utopias porque ainda não foram conseguidas, todos os grandes projetos de transformação social antes de acontecerem foram uma utopia política e, portanto, era nesse sentido que eu queria falar e não minimamente de estar a negar de alguma maneira a violência toda que foi relatada durante este encontro. Era só esse esclarecimento. Só dar uma concluída. Então, não que em nenhum momento eu falei de pessimismo, mas nós estamos falando de uma sociedade que, assim, eu acho que não tem paralelo no mundo um país que só na cidade do Rio de Janeiro você tem 20 tiroteios por dia. E quando você está falando de 20 tiroteios por dia, você está falando de crianças em sala de aulas deitadas no chão, você está falando de crianças que vão para a escola só para comer a merenda, não vão para estudar. Você está falando no Brasil, no Nordeste principalmente, de crianças que andam pelo meio do mato, que pegam canoa, de crianças que andam no barro, chegam com fome na escola, não têm nem a capacidade de se concentrar devido à fome para aprender, para absorver o conteúdo. Então, essa é a realidade que eu vejo aqui no Brasil. Obviamente que no mundo perfeito, o correto era exatamente esse discurso estar inserido dentro da universidade. Obviamente que
ter um evento dentro da universidade é legal, obviamente que ter um dia que teve um rap, que teve uma discussão, mas são coisas, como que eu posso dizer, não é do cotidiano, não é isso que o Brasil quer, não é isso que a universidade quer. Então, eu acho que quando a gente fala sobre isso... Quem é o Brasil? Eu só acho que quando a gente fala sobre isso, não é criar barreira. Eu acho que falar aquilo que você vê, aquilo que você acredita, é demonstrar que existe uma barreira construída pelo inimigo e a gente precisa destruir essa barreira. Aí a gente chega à conclusão e formula a ideia de como transpor a barreira. Agora nós estamos falando de um lugar de periferia de São Paulo, onde você não tem acesso à universidade. Para nós da periferia, universidade significa a universidade particular, você tem que pagar. Eu vejo na própria faculdade que eu estou, várias pessoas que não conseguem pagar os boletos, várias pessoas que desistem no meio do caminho porque não conseguem custear a universidade particular, que é o que sobra para nós, porque a universidade pública no Brasil é para quem tem escola particular, para quem vem de família rica, para nós só sobra isso. Então, na minha visão, respeito tua opinião, mas não é uma questão de pessimismo, é uma questão de realismo. Entendeu? No Brasil, ensino significa fazer você apenas ter o certificado do ensino médio para você ser subalterno. Ninguém quer transformar você em doutor, ninguém quer transformar você em pensador. O que eles querem é que você seja mão de obra. Então, ensino público no Brasil é isso. Em resumo, é isso. Espero que em Portugal, outros lugares, seja diferente. Porém, eu não posso chegar aqui para vocês e falar, não, eu tenho uma grande, como que eu posso dizer, uma grande expectativa que no futuro, o que nós estamos falando aqui, esse tipo de cultura, esse tipo de abordagem, estará como uma disciplina junto com outras dentro da universidade. Se eu falar que acredito nisso, eu vou estar mentindo. E se eu falar que, por eu não acreditar, isso cria uma barreira, eu discordo. A barreira não é criada por nós. Todo cara da periferia quer estudar, todo cara da periferia não quer ser morto pela polícia, toda pessoa da periferia não quer morar no barraco, quer emprego, não quer ser número estatístico, não depende de nós. Entendeu? Por mim, a Constituição funcionava e hoje a gente já está falando aqui apenas do coronavírus. A gente já está falando, nossa, que pena, né? Infelizmente aconteceu uma pandemia. Mas antes da pandemia do coronavírus, a gente já tem uma perseguição, uma destruição e uma estruturação brasileira que te coloca à margem da sociedade. Coloca à margem da sociedade. E isso não foi criado pelo Eduardo. Eu canto sobre isso. Eu canto sobre isso e o meu compromisso com a verdade é mostrar essa realidade. Então, jamais vou chegar aqui e falar, não, eu realmente acredito que em 5 anos, 10 anos, a gente estará presente na universidade como um todo, porque hoje, meu povo não entra na universidade. Meu povo, para entrar na universidade, tem que pagar. Ele tem que pagar, ele tem que trabalhar o dia inteiro, conseguir pagar o que ele não tem, estudar na hora que sobra. Essa é a nossa realidade. O Brasil é assim. Ok. Obrigado, Eduardo. No entanto, Ian, está a acompanhar todas as abordagens que estão a ser feitas aqui e tem algum parecer a respeito do que já foi abordado? Sim, não consegui ouvir muitas coisas na minha casa em Maputo. Não permitia muito bom participação, mas gostaria de acrescentar um bocadinho para este coisa de não sempre são pouco escolarizados. Por exemplo, os fazedores do rap, entre eles alguns rappers e produtores, presentes nesta reunião hoje. Muitos rappers e produtores são professores da escola ou até professores universitários e isso não tira a capacidade de levantar vozes marginalizadas. Produtor de Chimoio colocou no chat que os fazedores de rap em si são micropesquisadores, principalmente os rappers